Muito bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando nesta manhã de sábado, uma manhã tão linda, mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Estamos começando o programa Mergulhados na Presença, direto aqui de Vitória da Conquista até a sua vida, o seu lar, para trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Um programa que existe vindo do coração de Deus, pensando em você. É isso mesmo. Nós dissemos alguns programas atrás que tudo que nós programamos é pensando na edificação da sua vida, em que as coisas melhorem em todas as áreas da sua vida. Eu sou o apóstolo Edilson, da Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista, e é uma alegria muito grande saber que nós temos o privilégio de chegar até você, de ter a sua audiência, ter você e a sua família participando conosco de mais uma edição do programa Mergulhados na Presença. Nós queremos começar, como sempre, trazendo uma breve reflexão para o seu coração nessa manhã. O texto que nós vamos ler nesse momento se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. É um texto muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, uma situação que se passa na casa de Cornélio, mas tem uma lição preciosa, porque eu sei que você que está me assistindo nesse momento tem toda a preocupação com a sua família. Eu sei que você ama, se preocupa, trabalha em prol da alegria do seu lar, da sua família, das pessoas que você tanto ama. Mas existem alguns caminhos através dos quais as coisas vão acontecer de fato na nossa casa. Olha, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Não é só pelo fato de amarmos a nossa família que isso vai nos dar alguma garantia. Amar não é suficiente. Você precisa conhecer os caminhos de Deus para que exista dentro da sua casa uma operação sobrenatural do bem, vindo da parte de Deus, que vai te trazer garantia de uma família feliz e uma família abençoada. Vamos refletir aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Olha que ele era de Cesareia, e ele era um centurião, e ele era de Roma, era um soldado de Roma. Ele era, no versículo 2, diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha, queridos, esse texto traz uma lição impressionante. O texto, o registro das Escrituras Sagradas mostram que houve um registro no céu a respeito da vida daquele homem. E não é diferente com todos nós. Eu acredito que existe um livro gigantesco no céu, onde tudo que se faz aqui na terra é registrado nesse livro. Não tem nada que escapa aos olhos do Senhor, não tem nada que passe despercebido e que caia no esquecimento. Aqui embaixo, aqui na terra, entre nós, as coisas acontecem assim. Muitas coisas acabam caindo no esquecimento, né? Mas na memória de Deus não. E a Bíblia diz que à medida que esse homem tinha esse procedimento, esse estilo de vida, e eu acho interessante que diz assim: com toda a sua casa. Pensa num cara que tinha uma liderança saudável, equilibrada e eficiente, com toda a sua casa. Quando diz isso, significava que esse homem tinha um padrão altíssimo, um padrão elevado, um padrão de bondade, de caridade, de relacionamento com Deus, e um padrão que era estabelecido para toda a família. Todos eles seguiam esse mesmo padrão. Às vezes nós nos preocupamos em ser apenas o provedor financeiro. A grande preocupação na vida da maioria dos homens, por exemplo,
é de ser o provedor, de ter sustento, de ter fartura, de ter uma boa casa, uma boa comida, boa escola para os meninos e coisas como esta, né? De ser o provedor, de ter fartura dentro de casa. Mas existem outros valores que são igualmente importantes ou até mais. Percebe que esse homem, ele orava continuamente diante de Deus. Ele orava a Deus todos os dias, ele tinha uma prática devocional diária. Ele era um centurião, era um homem graduado, um soldado graduado que tinha uma tropa de 100 soldados. Era uma pessoa importante, de influência, provavelmente um homem estudado, um homem inteligente, mas ele achava tempo para estar todos os dias diante de Deus. E isso também era um padrão do seu lar. A casa dele, porque aqui diz que era com toda a sua casa, certamente a sua esposa seguia o mesmo estilo, os seus filhos seguiam esse exemplo, e esse homem merecia uma medalha de fato, porque ele não só era o provedor, ele não só era o líder, mas ele era o orientador espiritual da sua família. Tem muita gente que pensa assim, não, deixa os meninos crescerem, depois eles, quando tiverem entendimento, cada um escolhe o que quiser. Só que quando eles crescerem, eles já estarão debaixo da influência de muita gente má, muita gente descabiciada. Ele terá muitas influências no colégio, muitas influências na vizinhança e até entre alguns parentes aí que escolheram alguns caminhos de destruição. Então os pais têm que ensinar a sua família. Desde pequenininho os meninos têm que ser orientados. E aí o que eu quero dizer? Que certas atitudes, preste atenção nisso, certas atitudes que passaram a ser o padrão de vida de Cornélio, como ajudar as pessoas, ser sensível, diz que ele dava esmolas para o povo, ele era um cara sensível, ele era um cara que dividia um pouco do que tinha com as pessoas, ele não pensava só em si, ele orava de contínuo, era uma pessoa temente a Deus, ele tinha relacionamento com Deus, e tudo isso subiu diante de Deus como um registro, chegou diante dos olhos do Senhor e trouxe uma resposta de Deus. Eu não vou prolongar, mas eu quero deixar isso bem claro no seu coração. Muito do que temos e muito do que teremos, muito do que somos e muito do que seremos virá como uma resposta daquilo que fazemos. E essa resposta virá do céu. Do céu pode vir prosperidade, abundância, proteção, saúde, mas do céu pode vir castigo, pode vir juízo, porque a Bíblia diz que todas as obras serão julgadas pelo Senhor. Tudo que fizermos, de bom ou de ruim. Se nós escolhermos um padrão de vida agradável a Deus, Ele é o justo juiz, Ele que julga toda a terra. É dele que vem a palavra final do que será comigo e contigo. Não são as pessoas que definem o nosso futuro. Não são as instituições que têm poder de garantir a nossa alegria e a alegria da nossa família. Está nas mãos de Deus. Se você escolher ser agradável a Ele e buscar um padrão familiar de acordo com as Escrituras Sagradas, você terá uma resposta favorável do céu em favor da sua família, porque é Deus que faz com que tudo aconteça, Deus que nos dá capacidade para gerenciar bem os recursos que vêm às nossas mãos, Deus que nos dá saúde, Deus que nos dá paz, Deus que nos dá estratégia, orientação, inteligência, tudo vem de Deus. Busque um padrão agradável a Deus, faça uma avaliação, é isso mesmo, faça uma avaliação da sua vida. O que você tem feito? Olhe para você mesmo, o que você tem escolhido, o que você tem praticado. Se você estiver seguindo uma rota contrária à proposta de Deus, assim será a sua família, assim será a resposta que você vai ter da parte de Deus. Existe uma lei, é a lei da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que o homem semear, é exatamente assim o que ele vai colher. Um anjo visita a casa de Cornélio e dá toda a orientação do que ele deveria fazer, porque Deus queria levá-lo a um novo estágio, um novo nível de entendimento das coisas de Deus para um derramar de coisas maiores.
E esse homem recebe uma visitação de um anjo que dá todas as coordenadas, manda chamar um homem de Deus, manda chamar Pedro. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro se surpreende porque Cornélio não quis ficar com essa luz só para ele. A casa de Cornélio recebe a visitação de um anjo, recebe a visitação de um homem de Deus. E Cornélio, quando percebeu que isso estava acontecendo, ele saiu correndo, chamando os vizinhos, chamando os parentes, chamando os amigos. Olha a visão que esse cara tinha. Ele tinha uma visão altruísta, um cara que pensava na coletividade, pensava nas pessoas, pensava no próximo. E quando Pedro chega, a casa estava lotada de gente. Pedro começa a pregar o evangelho. E aí vem uma visitação do Todo-Poderoso naquela casa. Eu estava ontem orando por um empresário aqui na cidade. Eu estava lá na empresa do meu amigo e ovelha, o Ferreira, lá do Queijos Oriente. Eu estava com ele ontem à tarde e nós tivemos um tempo de oração. A presença de Deus, a visitação de Deus enquanto estávamos orando, foi tão forte que eu disse para ele: olha, Ferreira, tudo que um ser humano precisa é uma visitação de Deus. Não precisa de mais nada. A partir daí, todas as coisas começam a acontecer. Eu quero fazer uma declaração. Você vai experimentar o melhor de Deus nessa terra. Não tem como dar errado. Deus vai te visitar, vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, vai fazer coisas extraordinárias na sua casa. O Espírito do Senhor vai fazer uma obra legítima. Você vai ver até aquilo que você nem imaginou vai acontecer na sua família, no seu lar. Eu estava aconselhando um casal esses dias, saí cansado, mas realizado, de ver um casal se reconciliando e fechando a conta das pendências, se perdoando, fazendo aliança de nunca mais fazer o mal um ao outro, só fazer o bem. E eu saí dali feliz. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Se prepare, porque Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que esse assunto que abordamos agora como uma reflexão introdutória ao programa de hoje tem tudo a ver com um grande movimento que está acontecendo em Vitória da Conquista, que é o projeto Lar de Paz. É exatamente isso. A obra que Deus tem para fazer vai ser dentro dos lares, vai ser na família. O alvo de Deus, o projeto de Deus tem tudo a ver com a família, com a sua família. E o projeto Lar de Paz é uma ferramenta que Deus trouxe a nós para que a gente entre nos lares. E nós estamos trabalhando dentro de 320 lares, 320 casas onde está acontecendo o projeto Lar de Paz. E amanhã, exatamente amanhã, nós teremos o encerramento dessa primeira etapa. Eu queria que você conhecesse o projeto Lar de Paz. Amanhã nós vamos estar no dia 27, amanhã, domingo, às 18 horas, no ginásio de esporte, no ginásio da Sião, ali na Praça Sabarreto, começando às 18 horas, e nós vamos ter um ajuntamento de Deus ali, recebendo todas as pessoas que participaram do Lar de Paz. Nós vamos ter testemunhos extraordinários, vamos falar do Lar de Paz, vamos fazer alguns desafios para o povo de Deus, e vai ser uma festa de celebração ao grande rei. Eu quero convidar você, porque tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo em Vitória da Conquista e que vai fazer dentro da sua casa. Se você puder estar conosco, vai ser amanhã à noite, às 18 horas, no ginásio da Sião, na Praça Sabarreto, em frente ao Clube Social de Vitória da Conquista. Nós vamos estar celebrando ao Senhor e ouvindo os testemunhos. Também nós estaremos recebendo os irmãos que estarão retornando do 54º Encontro com Deus, outro evento que você não pode perder. Vai trazer cura e restauração para a sua vida e para a sua família. Nós estamos também preparando para você agora uma matéria especial sobre a Semana da Cultura Evangélica. Tivemos aí uma série de atividades. Quero mandar um abraço para o pastor Orlando,
presidente da Sercom, que está articulando tudo sobre a Semana da Cultura Evangélica. Tivemos eventos esportivos, tivemos shows, tivemos a Marcha para Jesus, tivemos a ceia da igreja, tivemos congresso e foi uma semana extraordinária. Você vai ver um pouquinho aí do que foi essa programação na nossa cidade, para você se alegrar junto conosco, os conquistenses. E também nessa matéria nós vamos mostrar um pouquinho sobre a ceia das igrejas e sobre a Marcha para Jesus, que aconteceu no dia 9 de novembro, dia do aniversário da cidade. Veja aí como foi. A 7ª edição da Semana da Cultura Evangélica, em 2011, foi uma bênção e reuniu em diversas programações o povo de Deus em Vitória da Conquista, que, independente de suas denominações, adoraram juntos ao Senhor e Salvador dessa cidade de nome profético. Foi a semana que nós tivemos mais atividades de todos os anos. Atividades diversas, desde crianças, como agora estamos tendo a Marchinha para Jesus, como para adolescentes, adultos, pastores. A ceia foi assim, maravilhosamente assim, uma bênção realmente. E cremos que finalizando, como está sendo, a Marcha para Jesus, mais uma vez, para marcar a cidade, para marcar o mundo espiritual de Vitória da Conquista, declarando o senhorio e o governo do nosso Senhor sobre a nossa cidade. A Ceia das Igrejas foi uma das programações mais emocionantes, com o testemunho impactante do pastor Chico Malaquias, que uniu várias denominações no ginásio de esportes Raul Ferraz. Há um momento na palavra que o Senhor Jesus chega a dizer que o mundo conheceria a igreja se nós fôssemos um, como Ele e o Pai é um. Então aqui é algo assim que a gente percebe quebrando assim, muitos paradigmas e vendo a unidade da igreja do Senhor. Eu penso que Deus está dando para a nossa nação e a gente percebe isso aqui em Conquista, um novo marco, uma nova direção da igreja, que é a unidade do povo de Deus. A Marcha para Jesus também leva a unidade do povo de Deus para as ruas de Vitória da Conquista e é uma das programações mais esperadas dentro da Semana da Cultura Evangélica. No dia do aniversário do município, a Marcha Profética reúne milhares de pessoas que, atrás de um trio elétrico, emanam louvores e adoração ao dono e senhor dessa cidade. Nossa marcha é uma marcha com propósito, uma marcha que tem um sentido espiritual, porque nós estamos declarando o senhorio de Cristo, a bênção de Deus sobre todas as famílias da cidade. Nós sabemos que Deus pode tocar nas famílias de Vitória da Conquista para fazer a grande diferença. Então nós marchamos orando, intercedendo, proclamando e atraindo, acima de tudo, a presença de Deus sobre Vitória da Conquista para uma grande transformação, para que a gente tenha qualidade de vida nessa cidade. Esse é o propósito da Marcha para Jesus nas festividades dos 171 anos de emancipação do nosso município. É muito importante, né? A gente tem que começar desde pequeno trazendo, né? Para crescer já nisso. Então, eu sou muito feliz aqui, estar com ela aqui e todo ano pretendo trazer, para ela já crescer já nessa comunhão com Deus. Estou aqui para participar da marcha, que é uma coisa que nós temos de participar todos os anos, né? É um dever nosso cristão. Desde quando começou, eu nunca perdi um ano. Não tem chuva, não tem sol que faça eu ficar em casa. Porque nós devemos vir louvar, adorar, exaltar o nosso Deus, que é o único digno de toda honra e toda glória, de todo dever, toda adoração e toda exaltação. Assim como as pessoas saem debaixo de sol e chuva para adorar outras coisas, outros deuses, a gente tem que vir adorar nosso Deus, porque eu acho que é um dever de nós cristãos. A chuva não atrapalhou mesmo a animação das pessoas no feriado, que não deixaram de participar do evento que encerrou a programação da Semana da Cultura Evangélica, desejando um feliz aniversário para a Vitória da Conquista. Eu desejo assim toda sorte de bênção nesse aniversário para a Vitória da Conquista, que o Deus eterno, todo-poderoso, abençoe toda a comunidade conquistense com muita paz, unção, saúde e acima de tudo com a salvação em Cristo Jesus. Olha, foi um evento extraordinário, pastor Orlando está de parabéns. Queremos também agradecer o apoio que temos recebido à Semana da Cultura Evangélica e aos outros eventos. Agradecemos a Prefeitura de Vitória da Conquista, na pessoa do prefeito Guilherme, doutor Guilherme. Um abraço, que Deus abençoe aí a Prefeitura, abençoe o prefeito, toda a sua equipe de trabalho. E parabéns à Vitória da Conquista pela realização
de mais um aniversário tão festivo, tão lindo, como foi aí esse período aniversário da nossa cidade. Nós vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrade Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quarto Congresso Regional de Juventude com o tema Ele Vem, de 2 a 4 de dezembro no Ginásio Sião. Participação confirmada nos 3 dias de Heloísa Rosa e banda. E Pastor Roberto Teixeira de Belo Horizonte. Inscrições na Igreja Nova Sião e Gospel e Cantinho do Cristão. Realização Rede de Jovens da Igreja Batista Nova Sião. Olha, o pastor Joás foi um canal de Deus esses dias para trazer uma palavra do coração de Deus que abençoou muito a vida das pessoas e não vai ser diferente nesse momento. Vamos assistir a essa ministração abençoadíssima. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora versículo 18, a partir do 18, do mesmo capítulo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Podeis assentar. Hoje nós estaremos falando sobre o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Estaremos falando também sobre a necessidade prioritária da vida, que é nascer de novo, que é receber a natureza de Deus, que é receber a semente da vida. Esse primeiro texto de Romanos, ele fala que pelo pecado de um homem veio a morte sobre todos. A maior prova de que toda a humanidade pecou, porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não estava lá no dia que Adão pecou. Que culpa tenho eu no pecado que Adão cometeu? A palavra de Deus diz
que todos pecaram. A palavra de Deus diz que em iniquidade nós fomos concebidos. E nós recebemos a semente do pecado. É claro que nós não somos condenados apenas pelo fato de termos nascido. Nós, com o passar do tempo, cada um cometeu a sua cota de pecado. Mas nós já nascemos, já herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Quando Adão pecou, veio a morte sobre toda a raça humana, sobre todo ser humano, porque nele e em Eva, estavam concentradas todas as sementes que reproduziriam toda a raça humana. Então, como eles pecaram, o processo de reprodução deles passou a gerar a morte. Então, a primeira consequência é que todo homem morre. Todo homem tem como destino a morte. Alguns dizem que o homem começa a morrer a partir do momento que nasce. Então, a morte física, ninguém até o momento escapa dela. Só vão escapar aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus e terem Jesus como Senhor e Salvador. É o que eu creio. Para mim, eu espero que você creia nisso também. Então, nós não provaremos a morte, mas até a presente data, até o presente momento, ninguém conseguiu escapar da morte. Ou seja, a morte é um decreto sobre todo ser humano. Quando o homem morre, não acaba. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, com a morte não acabam as coisas, não acaba a história da humanidade. Só que depois da morte vai acontecer uma das duas situações. Se morreu em Jesus, se morreu salvo, vai estar com o Senhor. Se morreu sem Jesus, com muita dor a gente fala isso, infelizmente vai experimentar a morte eterna no inferno longe do Senhor. Portanto, o que temos que definir tem que ser definido hoje. Então nós recebemos esta herança na área física, esta herança na área espiritual. Então, da mesma forma que Adão pecou, entrou o pecado no mundo, entrou o pecado em nós, cada um assumiu sua cota de pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu queria ver mais um pouquinho desse assunto com vocês. Eu queria que você fosse em 1 Coríntios, você deixasse sempre sua Bíblia aberta na proximidade destes livros. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, começa a confirmar um pouco isso que nós estamos falando. Visto que a morte veio por um homem veio, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando o homem pecou, houve a quebra, a separação entre nós e Deus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. Então a gente tem essa consciência de que recebemos essa natureza. Não tem um homem perfeito. Não tem um homem que pode-se dizer ele é totalmente justo. Ele sempre vai ter uma falha. Aí então a gente fica numa situação difícil. A humanidade ficou numa situação difícil. Porque se a primeira geração não deu certo, a primeira criação não deu certo, não porque foi imperfeito, porque Deus fez tudo perfeito, não deu certo porque o homem escolheu os seus próprios caminhos, o homem escolheu afastar do Senhor. Quando o homem fez isso, houve a necessidade então de Deus fazer um recomeço com a humanidade. E aí então ao longo da história Deus vem desenvolvendo o seu plano. E aí a gente chega já numa fase bem avançada em que Jesus veio, tomou o nosso lugar, morreu por nós, nos substituiu, e agora o apóstolo Paulo começa fazendo este paralelo, esta comparação. Em 1 Coríntios 15, versículo 44, nós vemos o seguinte, o apóstolo Paulo falando a respeito da ressurreição: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual.
Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Está falando a respeito de Jesus. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Preste atenção a isso aí. Deus criou o primeiro homem da terra, do pó da terra. Nós somos feito do material que tem na terra. Tu és pó e ao pó voltarás, diz a palavra de Deus. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Então Deus está nos mostrando aqui que para que nós possamos herdar a vida eterna, nós temos que receber agora um novo corpo, um corpo espiritual. Versículo 50 diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso mostra então que nós teremos que ser recriados. Nós teremos que ser gerados novamente. Esta velha natureza, este velho corpo, esta velha descendência de Adão, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem mais como remendar, nem reformar, nem consertar a natureza humana. Só tem um jeito para a natureza humana: morrer, crucificar o velho homem e ressuscitar uma nova vida diante de Deus. Esta é a única maneira de chegar ao céu, de receber a Jesus, de receber as bênçãos do Senhor. E esse texto fala que, assim como nós recebemos a imagem do que é terreno, nós temos que receber a imagem do que é celestial. Mas só quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados, nós somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão foi criado, quando Eva foi criada, eles foram criados dentro do que refletia a glória de Deus. Eles eram pessoas extremamente inteligentes. Eles não conheciam doenças, eles não conheciam as limitações que nós conhecemos. Quando Deus nos criou, Deus disse que nós éramos muito bons, nós éramos o melhor de Deus, mas o pecado nos degenerou. Ninguém vai conseguir consertar-se por si mesmo. As pessoas melhoram um pouco, mas a velha natureza, a velha tendência pecaminosa continua clamando dentro dele. A gente observa pessoas que têm vários problemas para abandonarem vários vícios, várias dificuldades, vários costumes ruins, vários comportamentos deturpados. Eles tentam por algum tempo, conseguem por alguma força de vontade, mas vai estar sempre dentro deles, latente, batendo dentro deles, aquela velha má intenção, aquela velha natureza. O único jeito chama-se cruz. Crucificação de Jesus, e a crucificação nossa, do velho homem, da nossa velha natureza, diante do Senhor. Então nós chegamos a um impasse. A velha criação está fora dos planos de Deus, não tem como consertar esta velha criação. Temos que nascer de novo. E como fazer para nascer de novo? Como? Nós somos corpo, alma e espírito. Quando pecamos, morremos espiritualmente, a alma ficou sofrida, ficou ferida, e o corpo passou a estar exposto às dificuldades. Mas agora, quando Cristo veio, a primeira coisa que acontece é a vivificação do nosso espírito. Nós vamos mostrar nesta noite que, da mesma forma que nós recebemos uma natureza pecaminosa, em Cristo nós vamos receber uma nova natureza, uma nova vida, e é isso que vai fazer a diferença em nome de Jesus. Eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente comigo agora. Nós vamos em
1 Pedro 1:23. Nós vamos estar falando como então receber esta nova natureza. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que esse texto está dizendo agora? Que nós fomos regenerados, nós fomos gerados novamente. E no final desse texto, eu vou te falar de uma revelação sobrenatural que certamente vai impactar a tua vida. Nós fomos regenerados não de semente corruptível, ou seja, eu não vou ter que entrar no útero da minha mãe, isso é impossível, eu não vou ter que renascer biologicamente. A palavra de Deus é a semente. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma nova genética espiritual. A genética física, a genética biológica continua a mesma coisa. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma nova semente, que é a palavra dele. Quando a palavra dele entra em nosso coração, ela gera vida, e vida em abundância. A coisa é tão simples. Quando eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, quando eu entrego a minha vida a Ele, quando eu creio nessa palavra que Ele falou, eu recebo essa palavra e ela passa a gerar vida dentro de mim. Eu recebo uma nova constituição espiritual e a partir daí ocorre uma mudança sobrenatural. E que mudança é essa? Vamos voltar agora para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos fala de uma mudança extraordinária que acontece. Nós então estaremos vendo a consequência disso. Diz assim: pelas quais nos têm sido dados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vocês conseguiram captar a profundidade disso? A partir do momento que eu recebo a semente divina da palavra, a partir do momento que a palavra de Deus é implantada em mim, a partir do momento que eu nasço de novo, o que acontece? Eu passo a fazer parte da natureza divina. Aquela velha natureza pecaminosa fica para trás. E a partir de agora, então, como coparticipante da natureza divina, aí as coisas ficam muito mais fáceis. Aí não sou eu, com as minhas próprias forças, que vou resistir ao pecado. É o poder de Deus que está em mim que vai fazer com que eu resista ao pecado. Aí eu vou receber um novo coração, eu vou receber uma nova vontade, eu vou receber uma nova tendência. É um milagre o que acontece com pessoas que levavam a vida totalmente desregrada, pessoas que eram viciadas em drogas, por exemplo. Ele recebe Jesus, e da noite para o dia acontece a mudança. Ele recebe um novo coração. Deus fala que vai nos dar um novo coração, uma nova vontade, um novo sentimento. É claro que passamos por lutas, por dificuldades, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos daria a paz em todos os momentos. Paz não é a ausência de problemas, paz é a certeza da presença de Jesus na nossa vida, porque agora você é filho de Deus. Então aquilo que nos era difícil fazer, tinham pessoas que estavam escravizadas pelos seus pecados. Quando ele recebe Jesus, a mudança é instantânea. Não precisa ninguém ficar falando, não, você vai ter que fazer isso, deixar de fazer. Não, aquilo Deus gera nele um novo sentimento. É claro que ele vai precisar de orientação, de discipulado, mas no sentido de mudar o sentimento, muda. Quando a gente recebe Jesus, a gente passa a fazer parte do mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? O sentimento de ser servo, o sentimento de amar, o sentimento de perdoar, o sentimento de obedecer ao Pai. A gente passa a receber tudo isso, a gente passa a fazer parte de tudo isso. Então a gente recebe a nova natureza. Eu queria que você entendesse, você não é mais descendente do velho Adão. Você agora é descendente do último Adão, Jesus Cristo de Nazaré. Você ainda pode continuar com o mesmo corpo, descendente de Adão e de Eva. Mas vai ter um dia que nós também vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele disse, eu vou para o Pai, eu vou preparar morada para vocês. Então Jesus Cristo, que sempre é Deus, veio, tomou o nosso lugar, tornou-se homem, voltou para a glória. Então agora está lá, intercedendo por nós, está preparando lugar para nós. Eu queria que você abrisse tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só até aí. O que foi que Deus fez quando nos criou? Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O interessante é que se Adão e Eva permanecessem servindo ao Senhor, permanecessem obedientes ao Senhor, e se eles se alimentassem da árvore da vida, se eles se alimentassem de Jesus, eu não quero entrar em detalhes se era simbólico, se era figurado, eu quero dizer o seguinte, que o que importa é que se eles obedecessem ao Senhor, eles viveriam eternamente, não teria necessidade de Jesus Cristo ter morrido, eles não teriam pecado, e passariam a reproduzir filhos conforme a imagem e semelhança do Criador. Seriam filhos conforme a imagem física deles, mas a imagem espiritual do Criador. Só que depois que eles pecaram, o que aconteceu? Eles passaram a reproduzir filhos conforme a sua semelhança física, mas também conforme a sua própria semelhança espiritual já decaída. Por isso que o pecado entrou no mundo. Quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O primeiro Adão recebeu um pacote completo da imagem e semelhança de Deus. Nós já recebemos um pacote desvirtuado. Nós não recebemos, quando nascemos, a imagem completa, a imagem e semelhança completa de Deus. Por quê? Porque quando Adão passou a se reproduzir com Eva, ele reproduziu conforme a sua própria imagem. Veja no capítulo 5, versículo 1, o que isto implica. Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Vocês perceberam a diferença? A grande diferença? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas passaram a se reproduzir conforme a sua própria imagem degenerada. Por isso que recebemos toda a carga de iniquidade. Mas tem um jeito para tudo isso. Chama-se o último Adão, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu queria que você aplaudisse a esse Jesus maravilhoso. Queria que você ficasse de pé para você ouvir esse decreto que você vai ouvir aqui agora. Isso tem impactado muito a minha vida. A mente não é capaz de receber a completa revelação sobre Deus. É necessário fé. A fé brota da confiança que eu tenho sobre aquilo que eu ouvi. Nós lemos que Adão, o primeiro Adão, foi criado conforme
a imagem e semelhança de Deus, semelhança espiritual. Ele pecou, ele passou a reproduzir conforme a sua própria imagem. E é o que as pessoas muitas vezes têm feito. Têm reproduzido conforme o que pensam, conforme o que acham. Têm conduzido as suas vidas conforme os seus próprios caminhos. Mas a palavra de Deus diz que os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. E aí, quando Jesus vem e entra na história da pessoa, gera nova vida, ele se torna uma nova criatura. Agora, como novas criaturas, nós não vamos continuar gerando conforme a velha natureza de Adão. Nós vamos agora passar a gerar conforme a nova natureza de Jesus em nós. Não do ponto de vista biológico, eu estou falando de geração espiritual. Eu estou falando que a partir de agora, eu sendo nova criatura, eu vou reproduzir, eu vou multiplicar, eu vou agir na ação de Jesus em mim, porque agora eu sou nova criatura. Significa que quando eu falar, não serão as minhas palavras, vão ser as palavras de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia e faz diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você agora nesta hora. Você que está me ouvindo, você que ouviu, que precisa do novo nascimento, que a velha criação não tem jeito por si mesmo, que é preciso morrer a velha natureza e ressuscitar. Eu queria que toda a igreja também orasse comigo neste momento. Diga assim: Pai, eu reconheço que Tu és o meu Pai. Eu sei que sem Ti eu nada sou. Reconheço que tinha a velha natureza pecaminosa de Adão, mas agora em Cristo eu recebo a nova natureza do último Adão, que é Jesus Cristo. Eu creio em Ti e por isso me torno filho de Deus. Por isso eu Te recebo de todo o coração, para que o Senhor dirija a minha vida e me conduza nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Você recebe? Amém. Glória a Deus. Então aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Amém. Pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente deixa tudo mais gostoso. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novasião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização: Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12.
4º Congresso Regional de Juventude com o tema Ele Vem, de 2 a 4 de dezembro no Ginásio Sião. Participação confirmada nos 3 dias de Heloísa Rosa e banda. Senhor, eu nunca mais serei. E pastor Roberto Teixeira de Belo Horizonte. Inscrições na Igreja Nova Sião e Gospel e Cantinho do Cristão. Realização, Rede de Jovens da Igreja Batista Nova Sião. Olha, eu tenho certeza que você foi muito abençoado com essa mensagem que foi ministrada pelo pastor Joás. Tenho certeza que Deus trouxe um rema e uma revelação para a tua vida. E por falar nisso, de como as pessoas estão sendo abençoadas, eu recebi um recado da Maria Isabel, para quem eu quero mandar um abraço carinhoso, Maria Isabel. Ela que mora no centro aqui de Vitória da Conquista, ela nos ligou após o programa, na semana retrasada, e dizendo que queria entregar sua vida para Jesus, e ali pelo telefone mesmo ela orou e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Parabéns, Maria Isabel, a gente fica muito feliz com isso. Nosso propósito é que as pessoas se aproximem mesmo de Deus e tenham uma experiência tremenda com Ele. Então, Deus te abençoe. Inclusive ela disse, está aqui no recado, que ela estaria congregando, vindo para a igreja. Que coisa boa, Maria Isabel. Vamos te receber com muito carinho, com muito amor, para você fazer parte da família Sião, viu? Que Deus abençoe a você e a sua família. E esse mover de Deus alcançando o coração das pessoas está sendo algo muito forte na Igreja Batista Nova Sião. Falo isso sem nenhuma presunção, sem querer desmerecer ninguém. Deus conhece o nosso coração, mas é uma alegria muito grande que Deus tem trazido a nós com todos estes resultados. Nós tivemos aí um número de conversão extraordinário nos últimos 3 meses. O encontro, daqui a pouquinho eu estou saindo do programa e sigo para o acampamento. Nós estamos realizando o 54º encontro com Deus. Tem sido encontros de grande colheita, de transformação, de restauração, de cura. Inclusive, eu quero convidar você, Maria Isabel, no próximo final de semana, quero aproveitar e dar esse anúncio, esse aviso. Próximo final de semana, 2, 3 e 4 agora de dezembro, nós teremos o 55º encontro com Deus. Já vai ser na próxima semana. As pessoas estão solicitando, estão procurando. É muita gente nova vindo para a igreja através do projeto Lar de Paz. Amanhã nós vamos conhecer estas pessoas dos 320 lares de paz amanhã à noite e vamos convidá-las para estarem fazendo parte desse próximo encontro que vai acontecer na próxima semana. Vocês, Maria Isabel, é minha convidada especial, viu? Olha, inclusive eu estou tão animado com essa notícia que eu recebi, que a sua participação vai ser uma cortesia, tá bom? Para você e mais uma pessoa da sua família. Vai ser uma cortesia, sentimos de fazer isso e vai ser uma alegria muito grande. E uma outra notícia muito boa, uma outra notícia extraordinária, é que nesse mesmo final de semana, próximo agora, nós vamos ter o grande congresso regional da juventude, com a participação para brilhantar a festa dos jovens, a participação de Heloísa Rosa, cantora. E olha, ela vai estar os 3 dias com a gente, sexta, sábado e domingo. Essa festa vai ser no Ginásio Sião e vai ser um congresso daqueles para marcar mesmo. Talvez você não conheça o pastor Roberto, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. É meu amigo de muitos anos, um homem a quem Deus tem levantado lá em Belo Horizonte, um homem inteligente, um homem culto, um homem ungido e com uma palavra que eu sei que vai mexer muito com a nossa juventude. Você que está me assistindo aí de outras cidades, eu não sei como é que está agora o valor das inscrições, porque começou com R$10, eu acho que agora já é 15, mas vale a pena. Vai estar Heloísa Rosa, 3 dias, não é somente um dia para um evento, para um show. Vai ser a participação dela, palavra, ministração, oração, vai ser uma coisa extraordinária. Então, vai ser no dia 2, 3 e 4 no Ginásio Sião. Você é o nosso convidado especial, não perca. Nós queremos orar por você que está participando da campanha da Providência Divina. Quero incentivar você a começar hoje essa campanha. Está sendo uma campanha vitoriosa. São 7 passos de fé. E é através da fé que a gente move as mãos de Deus em nosso favor.
E eu sei que através dessa campanha você vai alcançar aquilo com que você tanto tem sonhado. Faça a campanha por um sonho, um projeto. Faça a campanha se você está passando lutas e perseguições, crises na família, dificuldade financeira. Você pode incluir isso na sua campanha. Comece conosco hoje a campanha e durante 7 sábados consecutivos eu vou estar orando, abençoando a sua vida. Então nós vamos orar agora e pedir ao Senhor para entrar com providência, porque essa é a campanha da providência divina que vai tocar na sua necessidade. Vamos lá. Nosso Deus e eterno Pai, nós queremos glorificar o Senhor, porque reconhecemos neste dia a Tua bondade, o Teu cuidado, e sabendo que os Teus olhos estão sobre todas as pessoas que estão neste momento assistindo o programa Mergulhados na Presença, em tantas cidades no estado da Bahia, em tantos lares, ali está a Tua presença, ali está a mão poderosa do Senhor para fazer com que tudo aconteça. Meu Deus, nós temos profetizado neste programa que todos os lares, Senhor, de Vitória da Conquista e das muitas outras cidades, vão ser transformados por aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor mesmo entrará com providência para trazer as operações de milagre, de mudança, de cura. Senhor, quantos lares, meu Deus, têm sido assolados pela doença, pela enfermidade. Quantas pessoas estão apavoradas, Senhor, porque a doença bateu na sua porta, se instalou e está roubando a alegria, a felicidade, as finanças. Mas eu repreendo essa calamidade, essa destruição que se instalou no seu lar. Eu declaro a provisão do céu, a providência divina para uma grande mudança, para cura, restauração. Meu Deus, quantos relacionamentos entre marido e mulher têm sido assolados também pelo maltrato, pelo descaso, pela humilhação, pela violência, agressividade, mas isso também está repreendido em nome de Jesus. Senhor, haverá uma operação da Tua unção, graça, provisão, e os lares serão restaurados, os relacionamentos serão restaurados, haverá reconciliação, haverá paz, perdão, tolerância, amor e tudo aquilo que é preciso para uma família ser feliz. Eu abençoo cada pessoa nas diversas necessidades que cada um se encontra neste momento. Haverá uma provisão específica pelo poder do Senhor. Espírito Santo, entre em cada lar, estabeleça o Teu governo, a Tua soberania, a Tua luz brilhe e as trevas sejam dissipadas. A unção do Senhor despedace todo jugo, toda cadeia, toda prisão. Em nome de Jesus haja libertação e a Tua graça salvadora venha como um manto, sendo estendida sobre a vida de cada pessoa, onde ele estiver, no hospital, no presídio, dentro do seu táxi, onde estiver, dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, seja alcançado pelo manto da Tua graça, do Teu poder e da Tua vitória. Em nome de Jesus. E você diga comigo, amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz, lhe dê shalom. Que Deus te abençoe. Eu quero incentivar você a fazer como a Isabel. Isabel pegou o telefone, ligou para a igreja, conversou a sua necessidade com o obreiro César Laranjeira e falou da sua dificuldade e ela foi muito bem atendida. Você pode ligar agora, porque vai ter alguém para orar por você, para te orientar. Quem sabe você está passando por uma aflição e precisa de uma palavra amiga. Esse é o momento, pode ligar, o número está aí no seu vídeo, você pode ligar e vai ser muito bem atendido. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir, e eu espero ver você que é aqui de Vitória da Conquista, espero vê-lo conosco na programação de amanhã. Paz, Deus te abençoe. Mas agora é tempo de buscar Tua face
e se entregar.